20 de novembro é feriado nacional pelo segundo ano consecutivo. Uma data que homenageia Zumbi dos Palmares e marca a luta histórica contra o racismo no Brasil. Em todo o país, o Novembro Negro reúne ações, eventos e campanhas. Mas o mês também expõe feridas abertas, violência policial letal, racismo ambiental, remoções e a pressão sobre comunidades negras nas cidades. O que esses conflitos dizem sobre o território, a memória e a vida negra hoje? E como entender as camadas do racismo num país que tenta avançar em direitos, mas repete velhas violências? No BDF Entrevista de hoje, o professor e militante Alex Hatz ajuda a entender o significado do Novembro Negro em 2025 e os desafios atuais da luta antirracista no Brasil. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para mais um papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. Para esse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um prazer receber aqui com a gente o professor Alex Hatz. Ele é professor colaborador na UFMA, ele também é antropólogo, geógrafo, poeta e militante negro e LGBTQI-APN+. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço muito, Luana, e ao Brasil de Fato essa chamada para essa conversa necessária. Pois é, vamos lá, professor. O que o Novembro Negro de 2025 revela sobre esse momento que a gente vive? Mudou algo na forma como o país olha para essa data? Eu penso que nesse metade de década, né, muitas coisas se tornaram mais explícitas e se expandiram. Né? O censo de 2022, que é um censo que ainda ainda falta ser divulgados certos dados, mas que já mostra as desigualdades raciais, que já mostra território, na habitação, mostra a presença quilombola, né? Estamos falando mais não só do racismo interpessoal, que é sempre, né, nossa, a primeira entrada de muitas pessoas e também de quem analisa, de quem divulga, né, esse racismo interpessoal, mas também as formas mais institucionais, mais estruturais dessa morte e depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, mas sempre na sequência de muitos acontecimentos semelhantes, né, do genocídio negro que há nesse país, né, contra principalmente homens negros, mas contra pessoas negras, mulheres, pessoas negras LGBT. Então, de uma violência que o movimento negro já falava há 40 anos, quando também cria o Dia da Consciência Negra. Pois é, essa data consolidada já no nosso calendário, né, professor? Mas me dá a impressão que nem sempre o sentido dela é tão evidente para todos. Como você acabou de falar, a gente às vezes fica nessa dimensão mais individual, vamos dizer assim, e não vai para esse estrutural. Como não esvaziar esse debate? Porque a gente está falando de memória e a gente está falando de lutas que ainda são muito necessárias para a gente avançar com o antirracismo. Então, como não esvaziar o debate? A conquista do feriado, né, que foi muito árdua, né, e é interessante que depois que o feriado está, né, no segundo ano efetivo, né, não há mais aquele barulho, né, aquela, né, o murmurinho, né, de lojistas e, né, dos que eram contrários ao feriado. Acho que faz com que a gente tenha de fato, né, essa data, né? Então, é uma data para quê? Para celebrar, para protestar, né? É uma data para as duas coisas, não é uma data para parabenizar, né? A não ser que seja entre, né, a comunidade negra e afins, né? Então pode ser celebrado assim, mas é um dia de discutir, né? Uma temporada de discussão, né? É muito interessante que o movimento usava a expressão Dia da Consciência Negra, né? Aí foi se tornando Semana da Consciência, foi se tornando Mês da Consciência Negra.
É importante o ano inteiro, né? Mas é importante ter as datas porque é a construção do simbólico, né? Do Estado-nação, né? Esse artefato aí que foi implantado aqui, né? Sobre territórios indígenas, né? Forjando a presença africana, né? Tem outros grupos, né? Os grupos romani, chamados de ciganos. Então, é um país multiétnico, multirracial, multicultural, mas que quando nós pensamos, né, nos estratos que decidem, nos estratos de gestão das instituições públicas e privadas, né, a supremacia branca se revela. Eu uso a expressão supremacia branca justamente na linha de Bell Hooks, que ela diz que quando a gente fala racismo, né, hoje em dia antirracismo, né, que é preciso ser antirracista, né, mas eu prefiro falar também supremacia branca para que a gente saiba, né, dessa alteridade, né, desigual, perversa que existe. Professor, ao mesmo Mas é tempo uma que a data de gente. celebrar. Desculpa. É uma Não, data de mas celebrar. É uma data de celebrar a presença negra, os territórios, a corporeidade negra, né? Sem fetiche, né? E questionando também a figuração. Eu digo figuração assim, porque às vezes parece que é representatividade, né? E a figuração. Tem o termo tokenismo, mas eu prefiro usar uns termos mais do português e do português para isso. é interessante o termo desse uso fetiche também, professor. Me chama a atenção. é, Isso está muito presente? Te incomoda no debate atual o uso. É isso, né? Essa representatividade talvez vazia e. E por que também o uso desse termo? Explica pra gente por que que isso incomoda quando a gente fala também dessas celebrações, enfim. Nos anos 80, né, é o período em que eu entro na militância negra em Fortaleza, de onde eu sou proveniente, nós tínhamos dois problemas reducionistas, né, para falar dessas questões. Um é que a gente tinha que discutir Michael Jackson. E a gente dizia, não, vamos falar do Pelé. Eu falei, não, vamos falar de nós, a negritude cearense, a negação negra no Ceará, vamos falar desse racismo interpessoal de todo dia, vamos falar de ocupar espaços, né? Nós conversávamos muito sobre isso. E tinha uma outra questão que era essa, né? A música, né? O samba, a capoeira, né? E como se isso compensasse, né? Nós temos uma lógica no Brasil de compensações simbólicas, né? Então, a compensação simbólica dos anos 80 até 90 era essa, assim, se existia um lugar, é um lugar do pedestal, atlético, do pedestal artístico, e o pedestal é um lugar inóspito, né? No pedestal não dá nem para sambar, né? No pedestal não dá nem para brincar, né? E o digam, né, as figuras simbólicas que vivem em pedestais, né? Hoje o fetiche muda, né? É claro que existe a hipersexualização das pessoas negras mulheres, dos homens, das travestis, transexuais, existem mecanismos de fetiche, né? Muito. Que é isso, entre o simbólico e quando a gente ocupa efetivamente o espaço, né? Eu fui aluno na Universidade de São Paulo em 95, né, nos 300 anos de Zumbi dos Palmares, e o reitor da USP à época disse a frase de sempre, né? Eu tenho um amigo negro, e o amigo era Milton Santos, né? Havia um outro professor negro muito famoso, à época, o professor Camegari Munanga, que depois se torna meu orientador. Então, não se faz mais isso dessa forma, né? Mas há um jogo branco, né? De tentar se dizer antirracista, né? E ninguém precisa se dizer antirracista porque as pessoas negras militantes, as pessoas militantes de movimentos, né, se tornaram antirracistas mesmo, elas não precisam dizer que são, né? E não foram em alguns dias, né, que elas se tornaram antirracistas, né? Então, quando alguém chega assim, estou fazendo formação antirracista, e eu pergunto assim, tá bom, mas quanto tempo, né, alguns de nós levamos para nos tornarmos antirracistas, né?
É um processo exigente, é o tempo todo, a vida inteira. A pessoa negra, ela amanhece, antes de abrir os olhos, ela já tem que pensar no racismo, né? Pessoas negras de vários tons de pele, pessoas negras, né, de ambos os gêneros, sem gênero, né, não binárias, todas têm que pensar em o seu corpo no espaço, né, no racismo. Então, mas também pensar como se apropriar, né, ser seu, né, o seu corpo, né, o território. Então, a bagagem que os movimentos negros, que são escolas de saberes, propiciaram foi também muito grande nesse período. Que são ainda movimentos negros, quilombolas, né, uma variedade de movimentos negros. É interessante notar, né, professor, o aumento de políticas de reconhecimento, pensando em tudo isso que você acaba de trazer, e a persistência, e por que não dizer o agravamento da violência contra a população negra, como a gente viu, né, foi citado essa operação no Rio, que é a mais letal da história do Brasil. Então a gente pode falar no agravamento ao mesmo tempo em que continuam se criando essas narrativas de avanço. A gente está falando de uma contradição que ainda é estrutural. Essa contradição existe, uma coisa influencia a outra. Como entender esse contexto que parece tão distante, né? Tão contraditório? A distância, ela é percebida, né? Já usei um pouco aí, talvez demais, a palavra corpo, corporeidade. O professor Milton Santos dizia que há três dimensões para perceber o racismo, né? A individualidade, a corporeidade e a cidadania. Então, é dito para nós, desde criança, que nós temos que ser alguém, né? Então, a gente se torna alguém, né? Nome, sobrenome, né? Lélia Gonzalez dizia isso, que pessoas negras tinham que ter nome e sobrenome, senão ganhavam apelidos, né? Aparentemente jocosos, mas sempre problemáticos. E a cidadania a gente, né, vem conquistando aí desde, né, final dos anos 80, né? Mas percebendo os limites nas dimensões políticas. E na escala local a gente percebe, né, a dificuldade de circular, a dificuldade de acessar espaços, né? A cidade não é a mesma para todas as pessoas, nem a grande cidade com certeza, né, mas cidades de outros portes, né? O acesso às decisões não é o mesmo. Mas nas instituições públicas educacionais, que hoje o corpo docente mudou, né, multiétnico, né, mas precisa diversificar ainda mais, né, parece que nós estamos coexistindo, né. Então, se o slogan do apartheid era separados mas iguais, né, os Estados Unidos separados, né, como é que é agora? Esqueci da expressão em inglês, né? Mas iguais, né? E aqui aparentemente juntos, mas não misturados. Não somos misturados, né? Não estamos nos mesmos lugares. Então, eu estou na universidade pública, né, há quase 40 anos, e uns 40 anos já, né? Um pouco mais. E como docente, agora docente, né? E a gestão das universidades é branca, né? A gestão das universidades é masculina. Eventualmente, uma mulher pode chegar a ser pró-reitora de graduação, pró-reitora de pesquisa, né? Pró-reitora de graduação, pesquisa, mas na área de recursos, né? Como diz o pensador Carlos Nuno, o racismo também disputa por recursos. Então, os cargos de gestão de pessoas, a administração são masculinos. Isso não muda, né? A gestão da pós-graduação, as sociedades científicas estão nas supremacias brancas. Nesse campo, né, seu, do comunicação, de jornalismo, né? Não no veículo aqui que estamos, né, mas é interessante em alguns órgãos, né, de mídia eletrônica, impressa, que pode ter mais jornalistas negras, jornalistas negros, tem, né? Não vai ter, é uma raridade quando são pessoas, né, trans ou não binárias. Mas se está se falando de homens brancos o tempo todo, as notícias são sobre homens brancos. O presidente deste país, do outro país, o chanceler, quem dirige, o empresário, o que rouba, o que frustra, o gestor que decide, né, ordena matar e
quem comanda a operação de morte, né? Eu fico pensando se as notícias fossem racializadas, como seria isso nesse país, tá? Elas são racializadas. Eu digo nomear, né, o racismo, e quem faz, né? Ou seja, a gente parece que caminhou, mas não caminhamos tanto ainda, ainda falta tanto, né, professor? Quero abordar um tema, já que a gente estava falando de território, entrar nisso, eu queria ouvir seu comentário. O tema da campanha do Novembro Negro do Ministério da Igualdade Racial desse ano é Justiça Climática, Território e Dignidade. É que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Como que você avalia essa escolha e o que ela diz, né, sobre esse momento que a gente está vivendo de COP, enfim, de muitas notícias muito racializadas também em relação a toda essa discussão, né, de território. Território vai aparecer muito aqui nessa nossa conversa. Eu queria te ouvir um pouco sobre a escolha desse tema e por que debater tudo isso nesse momento. Todo slogan, né, tem, principalmente os consolidados, né, os que tomam amplidão, né, são muito importantes, né? E quando a questão climática, de certo modo, né, tem um marco de 92, né, a Eco 92, a imagem indígena que víamos ali era dos Kayapó, né? Também tinha a questão Yanomami, 89, acho que foi a demarcação do Parque Yanomami. E hoje o rosto indígena nesse país que aparece, né, que ganha, né, as primeiras páginas aí, né, sejam elas impressas ou eletrônicas, claro, mais eletrônicas, as telas, né, é um rosto diversificado, um ministério indígena, pessoas indígenas, né. Tem as dimensões que não aparecem, né, eu sou antropólogo também, então tem uma associação, articulação brasileira de indígenas antropólogos, né, professores universitários, né, pessoas que tiveram uma carreira com apoio de ações afirmativas, algumas, né, para chegar onde estão, né? Porque é importante, né? Tem a figura, né? Mas a figura tem profundidade, né? Quem são essas deputadas, né? Quem são esses deputados? Quem são essas lideranças? Quem são, né, quem é que preenche esse mapa indígena do Brasil, que era muito mais concentrado na Amazônia, no Centro-Oeste para alguns de nós, mas a população indígena do Nordeste ganhou visibilidade, né? Conquistou visibilidade, né? Talvez do Sul menos, né? Mas nós temos hoje do Brasil inteiro pessoas indígenas ocupando muitos espaços em gestão, pouco ainda nesse campo educacional, porque parece que é assim, né? A professora Meg Rayara Oliveira, né, da Universidade Federal do Paraná, do curso de educação, professora travesti, ela diz na tese que, né, passou por muitas situações de homo e transfobia, né, no sistema educacional, na escola, mas ela decidiu estar na educação. Nós decidimos, apesar do racismo, estar na educação, né? E por que esse rosto negro não aparece? Porque o Ministério da Educação e Cultura, né, fica na mão, né, de quem sempre ficou, né? Não necessariamente pessoas da educação, né, estão formadas nesse campo. Então, eu me estendendo um pouquinho mais, existe uma virada negra, indígena, LGBT, indígena originária, pode ser, né, esse é um termo que se usa mais fora do Brasil, né? E aqui dentro crescendo a importância quilombola, uma virada feminista pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, essas políticas todas, esse aparecimento todo dessa virada não é uma mágica, é um período da descolonização das independências africanas, asiáticas, e eu acredito, né, sem ser simplista nessa, né, eu vejo, participo dessa movimentação, dessa diferença. Então, essa onda vem. As pessoas hoje têm que ouvir, falar, ver a diferença aparecendo em todos os lados. Mas a movimentação de negação, de soterramento e de eliminação da diferença é muito mais forte. E é muito árduo também. Então, é poucos dias de celebração e muitos dias de, né, de movimentação para isso, né?
Mas essa dinâmica mudou. Não é um juízo de valor simplório. Está melhor, está pior. Não, está a diversidade. A palavra governamental é diversidade e inclusão, né? A diferença tomou mais espaço, né? A diferença está em toda parte. Professor, isso de alguma forma se relaciona com esse debate de identitarismo que aparece muito quando a gente fala, né, em todas essas diferenças, que é o termo que você traz, ganhando espaço, indo para o debate público. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão, que é polêmica até dentro da esquerda, né? Sim. Então, o movimento negro contemporâneo, né, nós temos aí datas, né, da década de 1970, né? De 71 a 79, 80, no Brasil inteiro, norte a sul, se formaram grupos, pautaram, né, o Dia da Consciência Negra, pautaram o racismo, questionaram, fustigaram o mito da democracia racial, né? Mas já ouvíamos naquele período, né? Vocês estão dividindo os movimentos, né? Só querem falar de mulheres, as mulheres, os negros só de negros, e não era assim para nós, né? Eu pertenço a um movimento negro que em Fortaleza a gente estava na moradia, estava na favela, eu era um estudante de arquitetura, né? A gente estava nos territórios procurando as comunidades negras, rurais, as famílias negras urbanas, não necessariamente as mulheres usando o termo feminismo, mas se manifestando, se emancipando enquanto tais. Isso era conhecido até da sociologia da época, né? Do período que, né, as mulheres assumindo a frente de movimentos sociais de várias ordens, né? Então, a diferença não só estava emergindo com muita força, mas é uma diferença articulada, né? As feministas negras deram um tom no Brasil, nos Estados Unidos e em vários lugares, articulando raça, sexo e classe, né? O termo era sexo, não era gênero ainda nos anos 80, né? Então, essa tríade raça, gênero e classe é a resposta de quem era chamado de particularista nos anos 2000, né? Divisor das lutas, né? Dividindo as lutas, discórdia, né? O ponto da discórdia nos anos 80, e depois essencialistas nos anos 90, a essa crítica. Essa crítica passa com este nome, né? E vem identitarismo. Então, ela sempre virá, né? Ela é a recepção sempre perversa, sempre simplista, né? Enviesada, né? E que tenta encapsular os diferentes na diferença. E a grande lance da diferença são as articulações, são os discursos, né, os estudos. Ninguém se diz negro feminista nesse país indígena. Tudo isso tem muito custo, né, pessoal e político, mas tudo isso vem acompanhado de muita reflexão, de muita conversa coletiva, né? O movimento indígena LGBTQIA+PN, né? Isso não estava na pauta dos movimentos. Agora os movimentos têm direito de ter passos e descompassos, né? Não são histórias comuns. Cada palavra dessa, cada termo desse de estudo e de militância, né? Raça, etnicidade, tem sua história. Então, a chamada virada, né? Ela não vem toda de uma vez, mas ela é muito forte, ela é muito segura, né? Não é um movimento de placas tectônicas, não vai mudar, né? O terreno todo, né? Mas ela é território. Território no sentido assim, é um espaço disputado. O território não é um espaço só afetivo, o território é um espaço de disputa. Então, a presença negra discente na universidade, ela vem de uma luta de 20 e tantos anos. A docente, nós levamos uma rasteira, né, das universidades, da gestão das universidades, né, os concursos não aplicavam e ainda raramente aplicam a lei da percentual, né, do negro no concurso público. Então é isso, assim, é sempre movimento, é sempre muita disputa, e com há um samba muito bonito do Batatinha, chamado Diplomacia, que diz, né, tenho um corpo quase morto, mas ainda posso dançar, né, ainda posso cantar. Pois é, professor, isso me faz lembrar de um discurso muito presente, não só entre conservadores, tá? Até mesmo entre pessoas que se dizem progressistas, é, sobre o quanto
determinados movimentos não estão nos territórios, vamos dizer assim, né? Ah, onde estão as feministas que não estão na favela, né? Onde está o movimento negro que não está no ponto de ônibus junto ao trabalhador? Isso, pelo que você comenta e traz para a gente, não é uma realidade, né? Esses movimentos, então, estão há muito tempo se articulando nos territórios junto à população. Qual que é a tua visão dessas articulações coletivas que se formam há muito tempo e como elas também se articulam hoje? Usando esse termo visão, né, que, que é importantíssimo, mas também limita, né, esse mundo da evidência, né, das observações, né, nem todo mundo é vidente, né, nem todo mundo vê, né, mas todo mundo tem alcance, né. Todas as nossas conversas, todas as nossas observações, né, elas têm um ponto de partida, elas têm um horizonte. Então, sempre pode ser tudo muito parcial, mas também há pessoas que têm movimentações, né, que estão em mais de um movimento, que estão em mais de um lugar, que se movimentam entre o rural e o urbano, que se movimentam entre cidade e campo, que se movimentam, né, ao trajetória de sua vida, conseguem hoje, né, acessar, por exemplo, seja da educação básica até o ensino universitário, né. Eu trabalho num curso de licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros na Universidade Federal do Maranhão, que nós temos um alunado, né, de, de negro, mas muito diverso internamente, né, e com pessoas com mais de 40 anos. Né. Mas a universidade ainda é para jovens. Chegamos na escola, os projetos políticos dos cursos, né, eu não trabalho na escola básica, eu formo pessoas para a escola básica, então há um limite, né, do meu alcance, da minha visão, para falar disso. Né. A diferença está lá, então a diferença da corporeidade de estudantes, né, suas corporeidades indicando a religião, indicando a racialidade, indicando, né, as vivências de gênero, os questionamentos ao gênero, né, ao binarismo de gênero. Não tem como negar a diferença. O que acontece é que, por exemplo, estou insistindo, talvez, né, um pouco por formação e também por estudo, né, por militância na questão do corpo, mas a corporeidade não é um conceito, uma categoria das licenciaturas, né, da pedagogia, né. Falo mais na licenciatura, né, trabalho com licenciatura em geografia, né, sou professor da área de ensino de geografia também, né, não da área, porque tudo é tudo muito dividido também, né, tudo muito estruturado, né, já, né. Escrevo sobre isso, né? Escuto, pesquiso, oriento sobre essa questão da escola, né, do trânsito entre escola, trajetórias educacionais. Tá tudo, a diferença está em toda parte. Agora, há corpos que nós não falamos, o corpo técnico, né, quem são as senhoras e senhores, né, das escolas, né, que trabalham, qual é a visão que essas pessoas têm da escola, né? No caso da universidade, nós temos um corpo técnico, temos um corpo de trabalho que é terceirizado, né, que nunca é ouvido sobre a universidade, né, ou raramente é ouvido. Né? Aliás, corpos terceirizados não são escutados. Né? Então, nós temos um sistema de trabalho que é muito hierarquizado. A hierarquia ela não precisa ser estanque, ela não precisa ser um seccionamento sem fim. Então, abrir os canais de diálogo, nós quebramos o silêncio sobre o racismo, é certo. Né? Nos últimos 40 anos, quebramos né, essa ideia de um país de três raças harmônicas, né? Mas ele ainda está presente. Então, assim, onde que se pode falar disso? Há um princípio que é da educação, né, de que todo estudante, toda e todos, né, tem saberes, né? Quem eu escuto o saber dos estudantes, né? Se a gente for escutar, eles vão falar de quê? Eles vão falar de raça, eles produzem rap, eles cantam, eles vêm de vários lugares, eles têm etnicidade, eles têm religião, eles questionam gênero. Então, assim, a diferença está na escola. Mas alguém criou um problema, atribuiu o nome de ideologia de gênero, né? Aqui nos Estados Unidos, ficamos assim, parece que a gente não pode falar disso, né? Então é isso, esse confronto ele vem para aquela escala da escola, né? A escala da escola, né? A geografia da escola, a relação da escola com o território.
posso estar numa escola que o bairro é negro, mas não necessariamente essa escola discute racismo e negritude. Professor, qual que é o papel dos territórios negros, das favelas, das periferias, dos quilombos urbanos? A gente está falando o tempo todo de território, e esses territórios são muito importantes também quando a gente pensa a raça no Brasil. Então, qual que é o papel desses territórios na disputa por memória e em projeto de cidade? E porque também é óbvio que eles se tornam esse alvo preferencial. É, há territórios que são negros centenariamente, né? Macro territórios, né? A Bahia e o Recôncavo, né? O sudeste do Tocantins e nordeste de Goiás, o território Calunga, o grande quilombo brasileiro, extensões de territórios indígenas, né? E memoriais, né? E isso é a duras penas que é conquistado, né? A demora de titulação é muito grande, né? De terras indígenas e também da questão dos quilombos, são processos combinados, mas com muitas, né, especificidades. Mas há territórios muito antigos, né? Desses territórios emergiram a trilha sonora desses territórios, né? Emergiu o samba de roda, emergiu, né, esse samba que se tornou mais nacional, emergiram, né, as, as expressões, emergiram os conhecimentos, né, as formas de arquitetura, isso que se pode, né, tenta se patrimonializar, que é algo importante, mas é muito. A memória é sempre viva. Então, o papel de um território é ser o que é, né? Ou tentar ser o que é discutir o que continua, discutir o que se modifica. Isso pertence às pessoas dos lugares, né? Isso não pertence ao Estado, apesar de que tem políticas de Estado que às vezes são mais contrárias do que acompanham, né, a dinâmica dos territórios, dos quilombos, né, na casa das favelas, né, eu tenho experiência de favelas, vamos dizer assim, né, que não são tão grandes, assim, Fortaleza, na região que eu morei em Fortaleza, eram conjuntos habitacionais periféricos, onde minha família foi morar, favelas, e depois áreas que se verticalizaram, né, até deram um rosto de bairro nobre. A segregação espacial, para usar o termo mais comum na geografia. Os estudos de geografia no Brasil sobre segregação não foram acompanhados de estudos raciais. Então, nós vivemos assim uma separação, uma cisão no campo do conhecimento. Então, quem estudava a raça, alguns de nós, mesmo sendo arquitetos, da arquitetura, da geografia, da antropologia, não estudávamos segregação, exatamente, esses conceitos. E quem estuda esses conceitos, né, não estudava a questão racial. Então, assim, que vai acontecer, né? Eu tenho que falar do campo acadêmico, esse é o território discursivo em que eu trabalho mais tempo da minha vida, né? De trabalho formal, né? Não é a minha vida, né? Não é a minha casa, mas é o espaço que eu gasto mais horas. Ah, a universidade só passou a estudar camponês depois das ligas camponesas, só passou a estudar quilombos depois do movimento quilombola, né? Só passou a estudar e ainda tem outras peculiaridades. Então, assim, o papel desses territórios é ser o que são, né? Dar seus nomes, modificar se quiserem, se expandirem, ter duplas moradias, dupla territorialização urbana-rural, ter territórios multiétnicos se quiserem ter, né? Ah, porque o grande lance, né, da pessoa africana, né, na terra estranha, expressão do escritor negro e queer James Baldwin, né, é viver, né? A grande dificuldade é viver, né? Ou respirar, né? A partir de George Floyd, né? Mas antes dele também, né? Então, esse é o primeiro papel. Agora é respirar com qualidade, né? E aí a questão ambiental, que hoje é, né, o termo é climático, né? Alteração, mudança, né? Parece que se deixou de falar do ambiental, isso me estranha um pouco, né? Porque a geografia que eu acessei era a geografia dos anos 80 das questões ambientais também, né? Então, os territórios são onde a vida pulsa, né? Onde tem horizontalidade, né? Onde tem é sempre cuidadoso para não cair no fetiche, né? Para não cair numa representação alegórica, né? Da diferença no território, né?
A diferença se dá no corpo e se dá no território, né? Essa dupla dimensão. E eu talvez nunca tenha sido tão geógrafo numa fala, assim, mas foi a geografia acadêmica que eu entrei, da cultura, dos conflitos, né? Que possibilitou chegar a isso. E é claro, com a antropologia também. Então, a universidade tem um papel muito grande nisso, sem achar que ela é o ensino superior. Tem um uso com muita reserva essa palavra, porque a educação é tudo mais amplo, né? Os saberes, conhecimentos estão, aliás, muito mais fora do que dentro dos espaços educacionais. Ainda Eu que não é um estou te espaço ouvindo. muito. Oi? O começo da frase não ouvi. Falando justamente dessa questão de espaços educacionais, professor, espaços que, e principalmente falando de universidade, são muito ocupados por jovens também, né? Queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Você é um militante histórico da luta antirracista, acompanhou muito do que a gente tem como legado hoje. Para a gente já ir pensando, né, refletindo no final dessa nossa conversa, pensando em tudo isso que a gente falou, como que o senhor projeta, né, pensa a continuidade dessa luta, pensando no papel dessas novas gerações? Uma coisa importante dos movimentos negros acontece entre os movimentos, vamos ficar aqui nesse campo, né? É a experiência intergeracional. O movimento negro dos anos 70, nós tínhamos um Abdias do Nascimento, né? Um Clóvis Moura, né? Já com diferença de quase 10 anos entre um e outro, e pessoas muito jovens. Então, uma atuação, claro, talvez a maior aglutinação tenha sido de jovens, né? Uma parte já na escola, escolarizada, uma parte pequena, né? Com entrada no mundo acadêmico, né? Então, ter essa entrada colabora para essa virada, né? Mas outros, como citei, diz o Clóvis Moura, não estão dentro do campo acadêmico, ao contrário, né? Eles tiveram uma carreira, tem um paralelo, mas que hoje é reconhecida, né? Inevitavelmente reconhecida, né? Essa universidade primeiro não pode ser para jovens, ela pode ser para todos, né? Todos não caberão, né? O mundo, o país, a diversidade, as diferenças não caberão, porque há barreiras de língua, de classe, de distâncias geográficas, que, inclusive, eu digo para as pessoas que têm mais de 40 e 50 anos, né, estudantes, às vezes falam assim: ah, eu não pude entrar na universidade, né, eu não pude fazer o ensino médio. Não é isso. É a gestão do sistema educacional que não alcançou. Né? Então, dizer que uma escritora como Carolina Maria de Jesus, eu estou fazendo uma digressão, volto já. Né? A escritora como Carolina Maria de Jesus, hoje pode entrar como objeto de estudo, mas Carolina poderia ser aluna das nossas universidades, né? Com a sua escrita, né? Vincada no papel, a manifesta a ânsia, a vontade, né? E a marca no texto, assim, né? Quem já viu um caderno dela, né? São edições digitais, aquela letra forte, né? Com um repertório interessante, né? De temário. Então, assim, então a gente, essa universidade pode, tem algumas experiências, né? Pode acolher, receber a diferença, né? Mas pensando em juventude, né? Parece que esse tempo, corpo, espaço-tempo, jovens, né? Estudantes de universidade e com a vontade, né, de fazer a diferença, de fazer a virada, né? Eu, eu, eu não sei, não, acho que não me cabe tentar dizer uma coisa muito geral, muito ampla, mas diziam, né, que eu só andava com estudantes nos anos na universidade, né, quando eu me tornei docente, né? E eu cheguei a escrever um texto que não foi publicado, era bem perto dos estudantes, bem perto dos estudantes, combatendo o racismo, o sexismo e o classismo na universidade. E eu tenho certeza, como diz a canção de Violeta Parra, me gustam os estudantes, eu sei com quem eu vou, entendeu?
Porque quando se tem um cotidiano assegurado, né, casa, trabalho, entretenimento, mesmo que a cidadania seja, né, para nós que trabalhamos, tem minha casa, tem meu trabalho, não vou lutar, aquele clichê, né, foi incendiário, agora, né, é bombeiro, né? Eu quero sempre essa mudança, quero sempre essa agitação, quero ver essa cada vez mais, entendeu? Então, assim, que ela não seja tragada também nos espaços educacionais, né? Porque sempre é isso, né? Há mecanismos de negar, aniquilar e há mecanismo de tragar, né? Que a diferença seja comportada, e se essa diferença da qual eu estou falando, se tem alguma coisa que ela não é comportada, né? Ela não veio para fazer conversa de salão. Precisa ter paz para estudar, precisa ter condições, né? Quem é trajetória, né, popular, de família trabalhadora, sabe que não ter um lugar para estudar, né? Não ter o quarto, né? Não ter determinadas condições, né? Há muita gente hoje na universidade que não tem, não faz os trabalhos com celular, faz os trabalhos com celular, né? Não vou fazer romantizar isso, né? Mas quero melhores condições, né? E por que ter medo, né, dessa agitação, né? Por que ter medo de quem fala alto, né? Por que ter medo de protesto? Não dá para chegar protestando dizendo boa tarde, boa noite, com licença, viemos fazer um protesto, né? Um protesto negro, indígena, LGBT. Não, não tem como, né? Mas também a gente conversa muito sobre isso, né? Preciso ter saúde mental, preciso ter condições, né? Preciso. Então, eu gosto muito desse cenário, dessa virada. Lembro da gente entrando em Salvador, num evento internacional, e as pessoas gritando ali em 2002, não sei, 3, contra as cotas raciais só racistas. Talvez esse slogan não caiba mais aqui nesse momento, né? Mas há outros, né? Então, por que demarcação de terras é uma bandeira tão, né? 50, 60 anos de bandeira sobre isso, né? Porque ela não perde força, porque certas falas de autores, autorias, né? Atores parecem atuais, porque as estruturas são muito duras, né? Elas são atuais no sentido do seu vigor, no sentido da criação, né, política e artística, mas elas, né? Então, a separação ciência e arte, quem decretou isso, né? Uma ciência moderna colonialista. Então, por que separou ciência e arte de filosofia, né? Essas pessoas chegam cantando, né? Chegam como eu falei, né? Hip hop é um dos movimentos exemplares disso, assim, né? Mas não somente, né? Tenho certeza, se eu chegar numa escola pública deste país, né? Que quiser dar aula sobre poéticas, né, vai vir uma enxurrada de coisas distintas, inclusive religiosas, inclusive étnicas, inclusive de sexualidade. Então, mas essa enxurrada talvez seja demais para quem está no ou não é daquele território, né? Tem isso, né? Nós temos um corpo docente que não é dos territórios, né? Que talvez até tenha dificuldades, né? Afastamentos, preconceitos com esses territórios, mas o repertório né, eu não pesquiso a palavra geração, mas eu acredito nela. Professor, muito obrigada, viu, pela nossa conversa. Fica essa mensagem para o Novembro Negro, né, da gente não se intimidar e não ter medo de falar alto também, porque tem muito a ser conquistado. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Agradeço você, Luana, agradeço o Brasil de Fato. Falamos, dissemos, é isso que é importante. Muito obrigado. É isso. Obrigada. E a gente encerra por aqui o nosso PDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e continua acompanhando a gente tanto no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT ou na Rádio Brasil de Fato. Até uma próxima. Tchau!